Renato, embora ele vire o palco que o transforma no palhaço, o picadeiro que o transforma no palhaço, seja a televisão, lá na década de 60, o motor de desejo dele, primeiro, é o cinema. O Renato é um bicho cinéfilo, ele ama o cinema, ele queria fazer cinema. Entendeu? Ele tem esse objetivo. É feito? Porque tinha um lei de incentivo antigamente, você tinha que bancar o filme. Como se fazia cinema naquela época? Então, o que acontece? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o momento que o Renato entra no cinema, que é ainda na década de 60. Ah, é? A gente tá falando... Ele tá completando 60 anos de cinema, 65. Assim, eu vou te responder mais teoricamente, mas só falar uma coisa que você tinha perguntado de números antes. As estatísticas mais oficiais, inclui aí Ancine, o portal Filme B e outras quantificações, arriscam que os filmes do Renato somados totalizam entre 130 e 170 milhões. Por que esse gap de 40? Porque essas aferições de valor, elas são muito irregulares, porque a gente está trabalhando numa época pré-anos 90, onde você não tinha roletas eletrônicas. Muitas pessoas faziam o seguinte: você ia ao cinema, tinha um borderô, você vendia o ingresso, dava o ingresso para a pessoa, o cara anotava o ingresso. Muita gente não anotava e embolsava aquilo. Claro. Só para você entender uma coisa, um filme que é um fenômeno bem anterior ao Renato, O Ébrio, um filme da década de 40, 46. Esse filme, oficialmente, ele vendeu 8 milhões de ingressos. Extraoficialmente, ele deve ter vendido 20, se bobear. Foi visto pelo Brasil inteiro. 20 eu tô exagerando, mas ele vendeu muito ingresso. Então, assim, esses números eles não são... Era uma época que o cinema era muito popular, né? Todo mundo ia. Embora você tivesse televisão, o cinema... Existia, inclusive, o slogan: o cinema é a maior diversão. O que eu acho que aí é importante a gente... E o Renato passa por épocas diferentes, né? Isso é importante. Porque ele começa em 65, ele faz o último filme dele em 2024. Nossa. Né? Então, isso é importante. O último longa como protagonista em 2017, né? Que é os Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood, do João Daniel Tikomirov, e depois ele volta lá no Príncipe Lu. Cara, assim, eu acho que é importante todo mundo entender isso, assim, pelo menos a gente conversar isso, assim. O Brasil vivia uma euforia popular gigantesca, mais ou menos entre 1934 e 1962, que é o período das comédias carnavalescas, as chamadas chanchadas, que se estabelecem como um filão milionário, muito emulando um esquema de rádio, um esquema de crônica e um esquema de circo. Você tem um palhaço, você tem uma factualidade, você tem música. Esse é do Saltimbancos? Esse é o mais recente. Esse é o Saltimbancos, que a Livinha faz. Tá. Esse é de 2017. Tá. Que filme divertidíssimo, aliás. Voltando aqui. No início dos anos 60, em uma resposta a uma exigência do próprio espírito do tempo, do estado de coisas que a gente está vivendo, de todas as transformações do mundo, o cinema brasileiro se engaja numa nova forma de produzir narrativas audiovisuais que a gente chama de cinema novo. Exato. Que é uma faixa que você pode, de uma certa maneira, encaixar entre 62, Os Cafajestes, 5 vezes Favela, e 69, Macunaíma, com puxadinho em 70, que é o Pindorama do Arnaldo Jabor, em que você traz várias vozes autorais, Glauber Rocha, Carlos Diegues, que nos deixou esse ano, enfim, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, pensando, Leon Risman, enfim, pensando uma maneira de construir um cinema que seja um instrumento de revolução. Renovar a história, renovar a política, renovar o país, renovando a cultura. É um cinema revolucionário, de mudança, de levante. Nesse cenário em que o cinema brasileiro começa a ser visto e premiado no exterior, Vidas Secas ganha prêmio em Cannes, Os Fuzis ganha Urso de Prata no Festival de Berlim, o Joaquim Pedro viaja com seus filmes para Croazete, enfim, grandes festivais do mundo. Karlov Vary, em terreno tcheco, presta atenção no nosso cinema, faz retrospectivas lá. Roma leva Paulo César Sarraceni. Você tem muitos países da Europa, principalmente, olhando uma maneira de fazer um cinema político, engajado, que conversa
com um formato europeu que vem da Nouvelle Vague, do novo cinema italiano, do novo cinema polonês, e conversa com as novas estéticas da própria América Hispânica, da Argentina, da Bolívia, do Chile, Miguel Litín, Jorge Sanginés, Fernando Solanas, uma galera repensando politicamente o cinema. O Renato, que já estava fazendo televisão, tem uma chance de fazer filmes com a popularidade que traz da TV, com a popularidade dos Adoráveis Trapalhões, com a popularidade dos Insociáveis, e começa a fazer participações e começa a fazer filmes já como protagonista, Dois na Lona, junto com o Ted Bamarino, enfim. Ele começa a fazer uma série de filmes até que ele consegue ganhar com a crescente popularidade dele na televisão e o bom resultado desses filmes iniciais, a chance de assumir um protagonismo dos filmes, levando o Dedé consigo e fazendo algo que talvez seja um dos maiores acertos do teu pai, que é o seguinte: ele resolve pegar grandes motes da literatura universal, da aventura universal, Simba, Robin Hood, as fábulas de Andersen, e principalmente Charles Dickens. Ele é o principal tradutor do Dickens para o cinema brasileiro. Não por acaso... A Dama e o Vagabundo é de que ano? A gente tá falando os Vagabundos Trapalhões. É o Vagabundo Trapalhões. Isso já é a fase da década de 80. É o desenho. Esse eu vi também no cinema. Então, esse já é uma fase da década de 80 e que tem uma das melhores trilhas, que é o James Bond lá, que eu falei. Esse filme é demais, cara. É dilacerante. É Vagabundo Trapalhão. Os Vagabundos Trapalhões. Vê se acha o cartaz, porque eu vou lembrar bastante. E assim, Livinho e Vilela, assim, acho que uma coisa que é importante, o Renato ele começa a apresentar ou reapresentar essas grandes narrativas literárias, fabulares, para novas gerações. Assim, quando é que você viu, você chegou a ver os filmes do teu pai? Todos, assim. Todos. Você lembra algum que tenha te chamado mais atenção? Eu vou fazer essa minha pergunta por dois aí. Os Vagabundos Trapalhões, e só deixar claro que o cara que fazia os cartazes dos filmes, dos pôsteres, né, o Benício era um amigo meu que já se foi. Cara, que ele também é muito responsável por esse imaginário também, porque os pôsteres dos filmes dos Trapalhões eram incríveis, cara, eram todos a guache feito com tinta. Então é muito bom. A cultura cartazista do cinema brasileiro é muito... Com Ziraldo e com Benício é muito... O Ziraldo fez muitos cartazes. De vários diretores, de vários... Mas tava te perguntando, você lembra, assim? Quando... O que eu sempre gostei mais foi o Saltimbancos, porque, enfim, as músicas eram... Nossa... Enfim, que é e poder fazer... Exato, e poder fazer o filme de novo, assim, é a primeira vez que eu faço, né, o Saltimbancos. Mas, poxa, poder estar ali fazendo uma releitura, né? E eu gosto daquele dos monstros, que eu sempre esqueço o nome. O Incrível Monstro Trapalhão? Ou Os Monstros Trapalhão? Na Terra dos Monstros. Pronto, é porque são 50, né, filmes. Então, é muita coisa, é muita coisa. Cara, é muito filme. Você chutaria qual é o teu preferido? Cara, eu preciso reassistir. Mas é um na floresta. Quem que era? Tinha uma loira. Cara, isso faz muito tempo. Tinha quase sempre a Monique Lafon, a mocinha que fez vários. Não, e ele sempre se ferrava no final, né, cara? Eu acho que é... Será que é o Vaga... Eu tô pegando o que você tá falando, tá me vindo na cabeça. Qual? Já para chutar logo, fazer o gol aqui. O maior fenômeno de público deles, que quase bate 6 milhões de ingressos vendidos hoje, no ranking das maiores bilheterias do cinema nacional, ele tá em 11º lugar. Na frente dele tá Ainda Estou Aqui, nosso único Oscar. É o maior sucesso dos Trapalhões, é o maior sucesso do Renato, que é Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão, de 1977. Adoro. Ser. Que é justamente porque tem tem floresta e tem uma figura que ficou lendária. E eu acho que isso é legal pra você falar da vida do teu pai, um aspecto do Renato que é sensacional. Tem um herói que ninguém lembra, que é Lupa, o cachorrinho. Ah, não, eu sempre choro. Que vira... Quando o Lupa morre, o Brasil vai pra vala. E o Renato, ele fala que a profissão dele mesmo é porteiro de gato. Nossa. Porque ele fica dentro de casa abrindo a porta pros gatinhos dele sair, pro cachorro entrar. Se você tá comendo uma parada na casa dele, assim, tipo qualquer... ele aproveita, assim, quando todo mundo tá distraído, ele pega um pedaço de frango ou um camarão e dá pro cachorro. E ele acha que ninguém tá vendo. Ele acha que ninguém tá vendo. Não, e só que ele pega, tipo, é digno de Mr. Bean, assim. Ele pega um guardanapo, bota, e todo mundo fazendo como se não estivesse ali. Aí ele abaixa,
Aí ele olha assim, pro lado. e dá pro cachorro. Ele bate no cachorro. Coisa assim. Tipo, é sensacional, cara. Assim, então, as Minas do Rei Salomão abrem esse império. Só na década de 70, entre a segunda metade da década de 70 e o início dos anos 80, que é justamente a data dos Saltimbancos Trapalhões, ele emplaca pelo menos 5 filmes. Muito bom esse. Com mais de 5 milhões de ingressos vendidos. É muito bom isso aí. Ó, eu vou pegar uma cola, vou tomar... Tá. Desculpe, Brasil, eu vou colar, botar meu óculos aqui de míope, de 13 graus de miopia. Ó, As Minas do Rei Salomão, 5.700.000. Saltimbancos, 5.200.000. Guerra dos Planetas, que hoje é disputado em vários festivais fora. Todo mundo quer ver esse filme. Todo mundo pergunta onde é que esse filme tá. E sua mãe tá trabalhando pra preservação e pra volta de todos esses filmes, assim, herculeamente. Roda aí pra como gente, parceira, Ó, o terceiro, Guerra dos Planetas, 5.089.000 ingressos vendidos. Trapalhões na Serra Pelada, que é sensacional, 5.043.000. E Cinderela, o Trapalhão, do ano que eu nasci, melhor não falar, 5.027.000. E daí vai o Casamento dos Trapalhões, os seu queridos Vagabundos Trapalhões, com 4.600.000. Agora, você não me perguntou, mas eu vou te falar, o meu favorito, Qual? disparado, pra mim é o melhor filme dele, o Cangaceiro Trapalhão. Bom demais. Porque eu acho que ali ele trabalha... Eu vou puxar isso para falar uma coisa que acho que é importante aqui. O Renato deu oportunidade para que muitos cineastas brasileiros ou estrangeiros já indicados aqui, como é o caso de Josip Bogoslav Tanco, o JB Tanco, fizessem carreiras aqui e dirigissem filmes com liberdade, com qualidade, com grande apuro técnico, com muito material. E no Cangaceiro, ele tem o gênio da televisão moderna no Brasil, que é o Daniel Filho, cara. O cara que esse ano tá comemorando 20 anos de Se Eu Fosse Você de 2005, lá em 83, resolveu fazer um Nordestern, um faroeste macaxeira engraçado, com o Renato brincando de Virgulino Ferreira, brincando de Lampião. Olha lá. Esse filme é de matar de rir. A Galinha de Ovo de Ouro, Isha Isha Lagartixa, que tem uma musiquinha com isso. Enfim, esse filme, assim, ele consegue ser um bom bang bang, uma boa comédia, uma boa aventura. E, assim, o Daniel se orgulha, isso é muito legal, ele fala no livro, mas ele já falou outras vezes, que é o filme que ele coloca o Renato pra falar texto, porque o Renato tem sempre essa insegurança, assim, como é que eu vou falar muito texto? Porque o Renato tem essa coisa da gag física. E ele fala muito bem. Cara, a gente tem a lembrança dos Saltimbancos. Quando o Didi percebe que ele não vai ficar com a Lucinha Lins, aquela cara de tristeza, bicho. Cara, eu ficava sempre mal por ele, cara. Ele fazia tudo e tal, e sempre perdia a garota no final. Aquilo é Charlie Brown olhando a garotinha ruiva, cara. A frase do Charlie Brown... Melhor ter um amor perdido do que nunca ter amado na vida. Lagriminhas escorrem aqui do meu coração. De cortar o coração. Não, e o cara, assim, a gente tá falando de um cara que era o nosso herói. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que a gente precisa também entender, assim. O Renato pensava esses filmes. Ele escreveu o argumento de todos os filmes. Assim, uma coisa que algumas pessoas contestam. Ah, mas o roteiro não era dele. Mas o argumento era dele. Entendi. As ideias eram dele, proposições de cenas vieram dele. Ele levantou o dinheiro, ele levantou os meios de produção. Ele levantava o dinheiro, então?